Irmãos, a missão não é nós pensar, eu saí do Brasil, vou para a Europa ganhar euro, eu estou fazendo missão. Não, irmão. A missão que Jesus fez, Ele deu para os apóstolos continuarem. Ele fez junto com eles para eles aprender. Jesus, o grande mestre, Ele não ensinou teoria para os irmãos, para os discípulos, não. Ele ensinou na prática. Se Ele falou, se Ele lavou os pés dos discípulos, Ele diz: eu sendo o Senhor, lavo os vossos pés, vós também deveis fazer o mesmo. Jesus abriu os olhos do cego, limpou os leprosos, curou os doentes, os coxos, ressuscitou os mortos, transformou água em vinho, o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, transformou água em vinho, levando alegria para aquele casamento, porque o vinho ali simboliza alegria no casamento. Por isso nós precisamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família, levar alegria para dentro da nossa casa, fazer missão dentro da nossa casa. E muitas das vezes, amado, não é falando muito não, porque muitas das vezes nós vamos ter que falar algumas vezes, mas muitas das vezes nós vamos ter que dar exemplos para a nossa família. Para quando você partir, para quando o seu filho crescer e tornar-se maduro para fazer a obra, ele possa se lembrar que o pai e a mãe é uma pessoa, mulher e homem de Deus, cheio do caráter e da personalidade de Deus, cheio dos dons do Espírito Santo e dos frutos do Espírito. Para o seu filho saber que você é honesto, que você é íntegro, que você não é perfeito, não é perfeita, mas procura andar em perfeição, como Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe quando que Deus disse para Abraão andar na presença dele e ser perfeito? Foi porque Deus deu uma promessa para Abraão e Sara. E Abraão já era velho e Sara também já era avançada de dias. E a promessa demorou se cumprir aos olhos de Abraão e de Sara, principalmente de Sara. E Sara vai tomar a escrava Agar e vai entregar para Abraão para cumprir a promessa de Deus. Tem gente que acha que para cumprir a promessa, para o chamado ser cumprido, precisa dar uma ajuda para Deus. Não precisa ajudar Deus não, só precisa crer e esperar, agir conforme quem crê no cumprimento da promessa. Enquanto está esperando, adora. Enquanto está esperando, prega a palavra. Enquanto está esperando, ora, jejua, se consagra, evangeliza, faz a obra, e a promessa vai se cumprir no tempo de Deus. Aí Sara vai dar Agar para Abraão, e depois daquela confusão toda entre Sara e Agar, Deus vai dizer para Abraão o quê? Anda na minha presença e ser perfeita. Tem como você ser perfeita? Então Deus estava mentindo? Não. Deus estava dizendo, eu imagino, conjecturando: Abraão, enquanto você anda na minha presença, enquanto você procura ser perfeito, mesmo não atingindo a perfeição, você vai evitar muitos erros, vai evitar muitos pecados, porque vai procurar alcançar a perfeição de Deus na sua vida. Aleluia, exaltado é o Cordeiro de Deus. Deus está curando nessa manhã, curando, libertando. Cura física, cura espiritual, renova espiritual. E vai despertar muitos aqui para o chamado, para a missão, para a obra. Alguns para fazer a obra dentro da sua própria casa, e outros para sair e fazer a obra, porque Deus tem chamado com alguns aqui. Mas todos têm um chamado. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu creio, papai. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós colocamos desculpa, nós damos desculpa para Deus, nós queremos apresentar desculpa. Isaías, ele disse para Deus o quê? Eu sou um homem, ele reconheceu a realidade, um homem de lábios impuros, mas Deus, quando nos escolhe, não adianta nós apresentar desculpa, porque a nossa fraqueza, Ele chega com fortaleza, Ele purifica, Ele renova, Ele capacita, e Ele diz: agora quem vai? Ele vai dizer: envia-me a mim. E Jeremias, quando tem a sua primeira visão, em Jeremias no capítulo 1,
Senhor, Jeremias vai ser convocado e chamado para a missão. Como profeta, ele vai dizer para Deus: eu sou um menino, eu não sei falar. Moisés vai dizer para Deus que tem os lábios pesados. Muitos vão dizer que ele era gago, mas eu não acredito que ele era gago. Ele era de palavras duras. Ele temia chegar diante do faraó, porque ele não sabia manusear bem as palavras. Ele não sabia passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não sabia chegar e falar gentilmente. Então Deus vai dizer para Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu vai falar. Onde eu te enviar, tu irás, e eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então não tem desculpa diante do Deus que nos chama com um propósito já desde o ventre. Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e te consagrei como profeta às nações. Então você já é chamado desde o ventre, você já escolhe desde o ventre. Não é tempo de fugir, não é tempo de recuar, não é tempo de apresentar para Deus as suas fraquezas, mas Ele vai te renovar. É tempo de buscar o renovo dEle, é tempo de buscar o fortalecimento dEle, porque Ele quer te encher e te capacitar para a obra. Ele quer te encher e te capacitar. E já nós vamos estar orando, porque a hora não espera não. Falta pouco. Jesus, ele vai fazer a obra. E no capítulo 10 de Mateus, no verso 1, Jesus vai chamar os discípulos e vai dar-lhes poder sobre todos os espíritos imundos. Vai revestir os discípulos de poder. Então, meu querido, é tempo de buscar poder, autoridade do céu. A Bíblia diz que Jesus chama os 12 e dá poder para curar todas as enfermidades, todas as moléstias, para limpar os leprosos, para abrir os olhos do cego, para ressuscitar o morto. E Jesus vai enviar eles e vai dizer: não leva bolsa, não leva providência, não leva 2 capas, não leva 2 sandálias, porque o obreiro é digno do seu salário. Jesus, ele provê, Jesus, ele sustenta, ele prepara, ele é Deus de provisão, ele é Deus de provisão. A Bíblia diz que ele vai enviar depois, mais para frente, 70 discípulos de 2 em 2. E os 70 discípulos vão fazer a obra, assim como os apóstolos, e vão voltar dizendo, alegre, feliz: os demônios nos sujeitam, até os demônios sujeitam a autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Então o crente que é revestido do poder de Deus, os demônios têm que bater em retirada, a enfermidade tem que cair por terra. Quando você abrir a sua boca para pregar a palavra, o Espírito de Deus vai colocar as palavras, porque Deus procura aqueles que buscam a face dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se revista da palavra, se revista na oração, se revista no jejum, no preparo, na obediência à voz daquele que está te chamando. Porque aquele que nos escolheu é fiel para nos capacitar. Os discípulos receberam autoridade. Ele sai curando, limpando, operando. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele sobe para o Pai, quando ele termina a sua carreira aqui nessa terra, na sua ascensão ao Pai, Jesus vai dizer para eles que ia enviar o Consolador amado, que lhe ensinaria a eles todas as coisas, o que falar, o que dizer, como agir. Busque esse Espírito Santo, porque é Ele que te ensina, é Ele que te capacita. E a Bíblia vai dizer em Atos no capítulo 2, que estavam reunidos ali, buscando o Espírito Santo, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles receberam o batismo do Espírito Santo e saíram fazendo a diferença nessa terra. E eles, muitos foram perseguidos e morreram,
como Jesus já havia prevenido, mas as palavras deles, as obras dos apóstolos, recuam até os nossos dias, somam até os dias de hoje. Pedro se tornou um grande líder da igreja, o homem que era rebelde, que negou Jesus 3 vezes, que cortou a orelha do soldado lá no jardim do Getsemane, o homem que disse para Jesus: não, Senhor, tem misericórdia de ti, tu não vai morrer não. E Jesus vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, que não conhece a vontade de Deus, porque Jesus viu naquelas palavras ali de Pedro, era Satanás por trás soprando para que os projetos de Deus não se cumprissem. Mas Pedro se torna um grande missionário, um grande líder da igreja de Cristo. Jesus vai dizer para ele: tu és Pedro, que quer dizer Cefas, rocha, e sobre essa rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Deus quer te encher essa manhã com uma unção missionária poderosa, uma unção de conquistador de almas, de pescador de almas. Deus quer te encher nessa manhã. Fique de pé sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, porque daqui a